Bom dia, queridos. Manhã de quinta-feira. Quinta-feira chegou e nós estamos mais uma vez aqui para mais uma devocional Café com Deus. Graças ao nosso Deus. Eu, Bispo Edson, seu irmão em Cristo, de todas as manhãs aí de segunda a sexta. E hoje nós vamos ver aqui no Salmo 116, verso 7, que diz assim: Volte, minha alma, a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Olha que salmo poderoso. Volte, minha alma, a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Para aquelas almas aflitas, para aquelas almas angustiadas, perturbadas pelas lutas, pelas dificuldades, olha que palavra poderosa Deus tem para nós. Sabe, queridos, porque nós, infelizmente mesmo, com muita facilidade nós nos agitamos, nós nos entristecemos, nós ficamos abatidos. Basta uma má notícia chegar que todo o nosso mundo desaba, que todo o nosso chão sai debaixo dos nossos pés, que a nossa alegria vai embora. E é assim. Eu já tive momentos assim de estar vivendo um dia maravilhoso mesmo. De repente chega uma notícia ruim que aquilo acaba com o ânimo, com o espírito alegre, aquilo desanda e fiquei numa tristeza, numa angústia. Eu já passei por isso. Eu falo por experiência própria, por algo que eu vivi. Não estou pregando de coisas que eu não conheço, estou falando de coisas que eu já vivi. Eu já passei por isso. Não deveria ser assim, mas é um fato. Eu já vivi isso. Mas se de fato, irmãos, agora escute isso, porque eu também tenho vivido isso. Se de fato nós conhecermos a Deus, termos um relacionamento íntimo com Deus, de fato, de verdade, e nós crermos nele, e entendermos que Deus está no controle das nossas vidas, porque nós, você, nós somos cristãos, nós estamos andando em fidelidade, em obediência à palavra de Deus, nós temos buscado a direção de Deus em tudo nas nossas vidas, nós temos orado, nós temos lido a palavra, nós temos feito a nossa parte cristã, como um bom cristão, temos ido na igreja, temos vivido uma vida cristã honesta, digna. Então eu tenho tranquilidade de saber que Deus está no controle de tudo na minha vida. Então por isso eu aquieto meu coração. E mesmo que a tempestade venha, que as lutas venham, eu fico em paz, porque Deus está no controle da minha vida. Porque quem conhece a Deus, irmãos, de fato, e confia no seu cuidado, no seu amor, tem paz. Quando Jesus disse, olha, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá, eu demorei a entender isso, porque isso você não entende apenas racionalmente, mas você experimenta isso na prática, e eu experimentei isso na prática. Eu vivenciei e tenho vivenciado isso na minha vida. Então eu tenho isso como um estilo de vida. Então na minha vida a adoração, a gratidão, o louvor é uma constante, mas a paz de espírito, a tranquilidade também é, porque eu sei que Deus está no controle de tudo na minha vida. E eu sei que Deus age em conformidade com os propósitos dele na vida de cada um de nós. A palavra me declara isso, que todas as coisas irão contribuir para o meu bem, porque eu estou vivendo de acordo com o propósito de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Davi conhecia Deus e nele depositava toda a esperança dele. Eu tenho assistido uma série que começou agora, House of Davi, que é sobre a casa de Davi. É uma série muito interessante. Tenho gostado bastante porque eu viajo nos textos bíblicos assistindo esta série. É claro que tem muita coisa que está ali que não está na palavra, mas é coisas que o autor da série coloca para tapar os buracos, as lacunas que não consta na palavra de Deus. Mas é uma boa série, vale a pena assistir. Então, Davi, esse homem, conhecia o coração de Deus. Ele era alguém que andava em aliança. Quando ele enfrenta aquele leão, imagine um homem enfrentar um leão. Imagine um homem enfrentar um urso. Depois um gigante. Era alguém que tinha confiança na força de Deus e não na dele, certamente. Era alguém que saía todos os dias sabendo que, independente do tamanho do problema que ele enfrentasse,
Deus estaria com ele, não importava a força dele, as condições dele, a fé dele era tanto que ele sabia que independente do tamanho do problema, Deus estaria com ele. E assim tem que ser conosco. Eu também tenho que ter essa fé, e eu tenho, que independente do que eu for enfrentar nesse dia, Deus vai me dar vitória, porque o meu Deus é todo poderoso. Por mais que eu talvez não consiga, não tenha força, Deus me dará graça e eu conseguirei. Então, quando o nosso coração está na presença de Deus, quando o nosso coração está abrigado à sombra do Altíssimo, nós vamos descansar seguramente debaixo dos cuidados de Deus, porque Deus continua sendo o nosso pastor e por isso de nada teremos falta. Deus conhece um coração que é cheio de gratidão, e esse coração, mesmo diante das mais profundas aflições e lutas, ele vai receber o livramento, a graça e a misericórdia de Deus. Tanto que no versos 5 e 8 do Salmo 116 ainda, ele declara: o Senhor é compassivo e justo, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege aos ingênuos. Eu estava diante da morte e ele me salvou. Volte, minha alma, a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Ele livrou a minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Ele livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Então, quando Davi se recorda de Deus e de tudo que Deus havia feito, ele dá ordem para si mesmo. Ele fala para ele mesmo: volte a descansar, ó minha alma. Descansa, porque Deus tem sido um Deus que nos livra, que nos guarda, que nos cura, que nos protege. Não há Deus como o nosso Deus. Então, diante destas verdades poderosas e absolutas, como não confiarmos em Deus? Por que não descansarmos em Deus? Por que não confiarmos nele? Por que de fato não entregarmos as nossas vidas nas mãos dele e ao cuidado dele? Que você pense sobre isso. Pai amado, diante de todas estas verdades lidas, ditas, lembradas aqui nesta manhã, que o Senhor possa fazer com que a vida dos meus irmãos voltem ao sossego, à paz, à tranquilidade, que as almas dos meus irmãos voltem a descansar na tua presença. A minha oração nesta manhã, Senhor, é que ao longo desta semana, ó Deus, deste final de semana, que o Senhor possa guardar a vida dos meus irmãos, que o Senhor possa abençoá-los. Ó Deus, não só no dia de hoje, nesta quinta-feira, mas que amanhã, na sexta, no sábado, no domingo, eles experimentem a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a presença do Senhor, que eles aprendam a desfrutar dos teus cuidados, da tua graça, e que seus corações sejam, ó Deus, tomados pelo Senhor. Deus, ao ponto deles viverem o melhor do Senhor para a vida deles. Assim eu oro, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus.